Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje estaremos dando início à nossa TV Direito Internacional, cujo tema será Convenção sobre a Prestação de Alimentos no Estrangeiro, conhecido como CNY, Convenção de Nova York. Nós temos que saber que o decreto executivo é o número 56.826, de 2 de setembro de 1965. O que foi essa convenção sobre a prestação de alimentos no estrangeiro? Cujo objetivo de superar as dificuldades no que concerne à prestação de alimentos no plano internacional, bem como para cumprimento de decisões desta natureza, a sociedade internacional, reunida na cidade de Nova York, convencionou um tratado-lei de natureza multilateral, com cláusulas de adesão que se denominou Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, ou como a mais conhecida Convenção de Nova York. A CNY foi celebrada em 20 de julho de 1956. Em 31 de dezembro de 1956, o Brasil aderiu ao tratado, tendo sido aprovado pelo Decreto Legislativo número 10 do 13 de novembro de 58, e logo após esse decreto foi promulgado pelo Decreto Executivo número 56.826, de 2 de setembro de 65. Enfim, pessoal, a CNY, a Convenção sobre as Prestações de Alimentos no Estrangeiro, ela foi o primeiro instrumento normativo internacional com vistas à cooperação na área de obrigações alimentares, instaurando-se um sistema complementar àquela da Convenção de Haia. Embora se tenha dito que o primeiro tratado internacional a abordar o tema foi o Código de Bustamante. É importante que todos vocês saibam quem são os signatários da CNY. Eu vou dar alguns exemplos: Alemanha, Alto Volta, Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Barbados, Bélgica, Bolívia, Cabo Verde, Cuba, Dinamarca, El Salvador, Equador e entre outros. O objetivo dessa convenção, em si, qual é o objeto da Convenção de Nova York? A prestação de alimentos em si, essa convenção, ela visa a facilitar a obtenção de alimentos quando uma das partes se encontram sob jurisdição de estados diferentes, agilizando e uniformizando os mecanismos para a efetivação do direito. É importante que todos saibam quem é e como são as partes nesse objeto da Convenção de Nova York. A parte que pleiteia alimentos é dominada, sabe como? Parte demandante. Ao passo que aquele de quem se pleiteia é denominado parte demandada. Os países envolvidos nas questões são aqueles em que as partes estão domiciliadas, sendo que ambas são as partes contratantes da CNY, Convenção de Nova York. Pronto, assim devemos entender que as partes contratantes são os países indiretamente envolvidos no litígio, subscritores do tratado, que é a parte demandante, e a parte demandada, são os sujeitos da relação jurídica alimentar, parte demandante e parte demandada. Os organismos que realizam a intermediação recebem as seguintes denominações:
Intermediação recebe as seguintes denominações: autoridade remetente e instituição intermediária, sendo aquela autoridade que realiza o pedido, ao passo que esta receberá os pedidos, onde o secretário das Nações Unidas deverá ser comunicado acerca de tal organismo. Em base, nós temos que entender a Procuradoria-Geral da República como órgão central da CNY do Brasil. Se houver uma pergunta, quem é o órgão central da Convenção de Nova York? É a Procuradoria-Geral da República. Inicialmente, o governo brasileiro, o que foi que fez? Ele designou a Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Federal como instituição responsável pelos atos relativos à Convenção de Nova York. Centralizando o quê? Ele veio com o objetivo de centralizar as funções de autoridade remetente e instituição intermediária. Dessa maneira, quando encaminha documentos para a cobrança de alimentos no exterior, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, ele vem o quê? Atuando como autoridade remetente quando receber os pedidos provindos dos estrangeiros, funcionando o quê? Como instituição intermediária. Agora nós iremos tratar de um tema muito importante da Convenção de Nova York, que essa Convenção de Nova York é competência da Justiça Federal. É questão que? Questão recorrente na jurisprudência dos alimentos no plano internacional. Diz respeito a quem? É competência interna para julgamento das ações judiciais amparadas pela Convenção de Nova York. A competência é da Justiça Federal sempre quando houver Convenção de Nova York, uma vez que as demandas dizem respeito a tratados ou convenções de que o Brasil faz parte. Muito obrigado, pessoal. Eu irei passar a palavra agora para o meu colega José Carlos. Boa tarde, meu nome é José Carlos. Irei dar continuação no tema em que estamos tratando com Keila, que é a CNY, que é a Convenção de Nova York. Irei tratar agora sobre o tema da cobrança de alimentos no estrangeiro. Quando a parte demandante se encontra no território brasileiro e a parte demandada se encontra sob a jurisdição de um outro estado, a que também tem aderido à CNY, aquele encaminhará um pedido à autoridade remetente a fim de obter os alimentos. O pedido de alimentos deverá ser acompanhado pelos seguintes documentos, além de outros que o interessado considerar relevantes para embasar a sua pretensão. Serão a procuração que autoriza a instituição intermediária, que será no país de destino, agir em nome do demandante, a fotografia do demandante e, se possível, do demandado, o nome completo e qualificação de todos os endereços conhecidos, data de nascimento, nacionalidade, profissão do demandante e do demandado também, a exposição dos motivos nos quais o pedido está baseado, além de todas as informações pertinentes à causa, como a situação econômica e familiar das partes. Os documentos devem ser acompanhados da respectiva tradução, vertendo-os a língua ao país que se destina. Segundo a orientação da PGR, para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas de tradução, caberá ao Procurador-Geral da República, que atua como, no caso de solicitar a... Deixa rolando que eu corto. De solicitar... solicitar a unidade administrativa no Estado para que seja providenciado o custeio. Na hipótese de desconhecimento sobre a instituição intermediária no país de destino, a Procuração irá mencionar a seguinte expressão genérica: instituição intermediária designada na forma de Convenção de Nova York. Com a análise dos documentos a fim de certificar
que estão em conformidade com a Convenção, bem como adequados à legislação brasileira, após o que serão remetidos à respectiva Procuradoria-Geral da República com atribuição para atuar no feito, observando o local de domicílio do devedor. A Procuradoria-Geral da República responsável são delegados dos poderes necessários para a atuação, como dispõe a CNY. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de acordo de natureza extrajudicial prévia no ajuizamento do pedido de alimentos. Assim, o demandante é representado pelo Ministério Público a fim de que seja solucionada a causa sem intervenção judicial, garantindo-se a celeridade. Oportuniza-se a tentativa de acordo a fim de evitar o procedimento judicial, mais lento e de maiores dificuldades. Feito o acordo, tem-se por solucionada a contenda e o demandado assumirá a obrigação, constituindo como título executivo extrajudicial. Irei tratar agora sobre a homologação de sentença estrangeira em matéria de alimentos. De acordo com o costume internacional, nenhum Estado será obrigado ao reconhecimento de decisões prolatadas por autoridade judiciária estrangeira. Em geral, a jurisdição de um país, como expressão de sua soberania, vai até os limites do seu território, isso porque, não tendo o Estado meios para tornar efetivas suas decisões fora desses limites, não há justificativa para ampliação da competência. A sentença estrangeira terá eficácia no Brasil desde que se submeta à homologação perante ao Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a nossa Constituição Federal. A homologação constitui um juízo de deliberação, pelo qual se verificam aspectos formais da decisão estrangeira, sendo que a única análise de mérito se dá quando da avaliação de eventual ofensa à ordem interna. A função homologatória, ela tem o condão de observar se o julgado proferido no estrangeiro coaduna-se com os princípios básicos dos direitos vigentes no Brasil. Além disso, o direito pátrio não exige do Estado estrangeiro tratamento específico com relação ao reconhecimento de sentenças brasileiras em seu território, para que uma sentença originária de sua jurisdição possa ser homologada no Brasil. Destarte, o processo homologatório faz instaurar apenas uma situação de contenciosidade limitada, e por tal razão, em princípio, não é permitido discutir o mérito da sentença estrangeira para esse fim, o fim de sua homologação. Pessoal, então nós iremos concluir o nosso trabalho. Sabendo que a Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro foi concluída em Nova York, tendo o Brasil manifestado sua adesão ao tratado em 1956. Nós temos que ter a breve noção que, em vista à resolução do problema humanitário envolvendo indivíduos nessas condições, que não possuem recursos suficientes para o seu sustento. No mundo contemporâneo, no mundo em que vivemos hoje, são frequentes os casos de indivíduos que residem no território nacional e que necessitam de receber alimentos por parte de pessoas domiciliadas em outros países ou, inversamente, por pessoas que residem num território brasileiro e são devedores de alimentos. Nós temos que entender que o direito a alimentos é uma manifestação de dignidade humana, princípio estrutural da sociedade brasileira, inscrita na Carta Magna, a Constituição Federal, a nossa base. É o Estado o primeiro a garantir alimentos aos indivíduos, sendo que este dever é acompanhado igualmente do dever da sociedade e da família. Muito obrigado a todos pela atenção.